amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso canal e sejam bem-vindos a mais um comentário acerca dos livros da Bíblia Sagrada. O nosso canal disponibiliza conteúdos desde o livro de Gênesis até o livro de João, que estamos estudando no dia de hoje. Meus irmãos, é nosso propósito chegar até o livro do Apocalipse e aguardo que você permaneça conosco. O Evangelho de João é o mais diferente entre os 4 evangelhos. Ele não segue o mesmo raciocínio dos outros 3 evangelistas e, por esta razão, o seu livro não é considerado um evangelho sinótico. 95% do conteúdo do Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelistas. Diferente de Lucas e diferente de Marcos, que não eram apóstolos de Cristo, e diferente de Mateus, que foi chamado posteriormente, o nosso irmão João foi um dos primeiros discípulos de Cristo e teve a honra de acompanhar o ministério de Jesus desde o início. Vamos conhecer a partir de agora um pouco mais sobre o conteúdo do livro, o Evangelho de João. O coração dos evangelhos. Ele é assim conhecido por sua mensagem ser destinada à Igreja de Cristo. E embora os 4 evangelhos sejam inspirados por Deus, o Evangelho de João é considerado o mais espiritual entre os 4 evangelhos. Abaixo nós temos um resumo do destino e do propósito dos 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito aos judeus e o seu propósito era apresentar Jesus como rei. O evangelista Marcos destinou a sua carta aos romanos e o propósito era apresentar Jesus como um servo. Lucas destina aos gregos e o seu propósito é apresentar Jesus como homem. E temos, por último, o evangelista João, que o destino da sua carta é para a Igreja de Cristo e o propósito é apresentar Jesus como Deus. Perceba, meus irmãos, o contraste no propósito e como Jesus é apresentado aos leitores através de cada um dos evangelhos. No primeiro, nós temos Jesus sendo um rei e no segundo, ele é o servo. Olha só o contraste de posição que nós temos aí. No terceiro livro, ele é apresentado como homem e no 4º evangelho, ele é apresentado como Deus. Aí nós temos o contraste da natureza divina. Certo é que a soma do que Jesus é em cada um dos livros resulta na revelação do evangelho, as boas novas de salvação, dada por Deus a todos os homens. Na sequência, temos agora o propósito do livro, que está registrado em João, capítulo 20, verso 31. Foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é o propósito do Evangelho de João. A data em que foi escrito varia entre o ano 90 a 100 depois de Cristo. Por esta data, o Evangelho de João é o último dos 4 evangelhos a ser escrito. O local é a cidade de Éfeso, em Roma, pois João pastoreava a igreja de Éfeso. O tema, Jesus, o Filho de Deus. Por ser filho, já revela para nós a sua natureza divina, a mesma natureza de Deus. Os destinatários da carta são todos os santos que compõem a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O volume do livro. O Evangelho de João possui 21 capítulos e 879 versículos. Abaixo nós temos o gráfico que mostra a representatividade de João dentro do Evangelho.
o Evangelho de João ocupa 24% do conteúdo dos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas somam os outros 76%. Considerando que João é o último dos 4 evangelhos, trouxemos um resumo sobre o volume dos 4 evangelhos que nós temos aí ao lado. A soma de todo o conteúdo do Novo Testamento são 260 capítulos e 7.957 versículos. A soma do conteúdo dos 4 evangelhos são 89 capítulos e 3.779 versículos. A contribuição dos 4 evangelhos no Novo Testamento corresponde a aproximadamente 47% do conteúdo do Novo Testamento. Lembrando sempre que o nosso canal, para fins de cálculo do conteúdo dos livros da Bíblia, utiliza-se sempre o número de versículos em cada livro. E assim foi feito tanto para o gráfico como também para o volume dos evangelhos. Agora que já falamos do livro, vamos falar um pouco sobre o evangelista João. Vamos ver algumas referências do que a Bíblia diz acerca deste homem de Deus. É o discípulo a quem Jesus amava. Está no capítulo 3, verso 23, capítulo 20, verso 2. E um dos 12, chamados para a vocação de apóstolo. Mateus, capítulo 10, versículo 2. É o discípulo que recebeu Maria como mãe. A Maria, mãe de Jesus, agora é mãe de João. E esta o recebeu como filho. Está em João, capítulo 19, verso 26 e 27. E este benefício, tanto para João quanto para Maria, foi dado pelo próprio Senhor Jesus. Muitos o consideram filho de Zebedeu. Portanto, juntamente com Tiago, seriam chamados os filhos do trovão. Pedro, Tiago e João eram os discípulos mais próximos de Jesus, e estes 3 dividiram alguns momentos muito íntimos da vida de Jesus. Além do Evangelho de João, João também é autor de 2 cartas, 1º e 2º João, e também do último livro do Novo Testamento, o livro do Apocalipse. Dessa forma, chegamos à conclusão que o evangelista João contribuiu com 4 livros do Novo Testamento. Vamos falar agora sobre o propósito e a finalidade do Evangelho de João. Quando o evangelista João escreveu o seu livro, ele escreveu com um propósito bem definido e deixou isso registrado em seu livro. No capítulo 20 e o verso 31 ele diz: foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O propósito principal de João era mostrar aos seus leitores que o Jesus, homem, também é Deus. Testemunhos muito antigos dizem que alguns presbíteros da Ásia Menor foi quem convidou João para que escrevesse um evangelho espiritual que pudesse contar a verdade acerca da obra do nosso Senhor Jesus. Foi nesta finalidade que o evangelista João escreveu o seu livro no objetivo de contestar algumas heresias que estavam ocorrendo no meio da igreja primitiva, onde estavam distorcendo a obra e a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos principais propagadores desta heresia era um certo judeu chamado de Cerinto. O segundo propósito do evangelista João segue na sequência do texto. O verso 31 ainda diz: e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O segundo propósito do evangelista João é que nós possamos encontrar a vida eterna através de Jesus. Fazendo o quê? Crendo.
A consequência de crer que Jesus é o Filho de Deus é receber a vida eterna. O foco escrito aqui por João é crer. Nós precisamos acreditar. Veja que nesta referência ele utiliza o mesmo verbo por 2 vezes. Foram escritos para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João expressa aqui a necessidade de nós crermos, e é o que está em foco dentro do seu livro. A necessidade de crermos que o nosso Senhor Jesus é Deus. Manuscritos muito antigos do Evangelho de João utilizam 2 palavras gregas para traduzir a palavra crer dentro do seu texto. A primeira palavra grega dá o sentido de começar a crer. A segunda palavra grega, em outros manuscritos, dá a entender que é continuar crendo. Esta segunda forma, ela está mais aplicável ao contexto do Evangelho de João. Precisamos continuar crendo. Assim, o propósito de João em ajudar crentes que estavam sofrendo por causa de distorções do Evangelho, precisavam continuar crendo que Jesus é divino, crendo que Jesus morreu e ressuscitou, crendo que Jesus é o Messias e crendo desta forma, iriam adquirir a vida eterna. Crer é algo tão importante no Evangelho de João que lá no início do seu livro ele diz que quem não crê já está condenado e quem crê não será condenado. Vamos falar agora das provas da divindade de Jesus. Lembremos que o evangelista João tem o propósito no seu livro de provar que Jesus é Deus. Então vamos verificar dentro do contexto registrado por João quais são as evidências que ele registrou para afirmar que Jesus é Deus. Evidências da divindade de Jesus. Temos aí a primeira evidência da sua divindade. O Verbo se fez carne. A primeira referência que temos aí diz: no princípio era o Verbo. A palavra verbo aí vem do grego logos, que significa palavra. Portanto, no princípio Jesus é a palavra de Deus. A sequência diz: e o Verbo estava com Deus. Aqui falamos da sua pré-existência. Esta é uma qualidade de uma pessoa divina e não humana. E se o Verbo estava com Deus, logo, Jesus existia antes mesmo de se tornar humano e antes mesmo da criação do mundo. A última parte do versículo diz: e o Verbo era Deus. Aqui falamos da natureza do Verbo. João agora foi direto e enfático. Jesus é Deus, pois possui a mesma natureza divina. Se no versículo 1 ele afirma a divindade de Jesus, então o versículo 14, que é esse de baixo, ele revela a divindade que se fez homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, verso 1 e verso 14. Meus irmãos, ainda no capítulo 1, o evangelista João nos mostra outras evidências que provam que Jesus é Deus. No versículo de número 3, ele afirma: Jesus é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O versículo 4, ele diz que Jesus é a vida de todas as coisas. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. No versículo de número 9, Jesus é a luz de todos os homens.
Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. E no versículo 14, para fechar, ele diz que a glória de Cristo é a mesma glória de Deus. Versículo 14, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus irmãos, não há dúvida, Jesus é Deus. A segunda evidência da sua divindade, o testemunho de João Batista. Olha só o que testifica João. E João, o Batista, testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, disse João, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Meus irmãos, o testemunho de João Batista era este. Ele havia recebido uma mensagem de Deus que sobre aquele que desceu o Espírito Santo, este era o Filho de Deus. E João viu que o Espírito Santo desceu sobre o homem Jesus. Por isso, João testificava da divindade, de que Jesus é um ser divino. A terceira evidência da sua divindade é outro testemunho de João Batista. A referência diz, olha o que João fala: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. É necessário que ele, Cristo, que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do céu, que é Cristo, é sobre todos. Deus não lhe dá o Espírito por medida, ou seja, Deus não dá o Espírito Santo por medida sobre Cristo. O Pai ama o Filho, Deus ama Jesus, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Deus entregou todo o poder nas mãos de Jesus. Aquele que crê no Filho, ou aquele que crê em Jesus, tem a vida eterna. Este testemunho também prova a divindade de Jesus. A quarta evidência da divindade de Jesus provada por João é: as minhas obras e o Pai testificam de mim. Observemos aí algumas obras de Cristo: a água transformada em vinho, o paralítico no tanque de Betesda, a cura de um cego de nascença, a ressurreição de Lázaro e outra pesca maravilhosa. A sua ressurreição é outra inegável prova da sua divindade. Meus irmãos, estes 5 exemplos que nós trouxemos de milagres aí no meio são exemplos de sinais e maravilhas que são exclusivos de João, ou seja, todos esses textos só estão registrados pelo evangelista João. Meus irmãos, nós mostramos agora há pouco que o testemunho de João Batista é tão válido que ele foi mostrado por 2 vezes dentro do livro de João. Porém, Jesus disse que os sinais e maravilhas que ele fez no meio do povo eram obras que falavam muito mais do que o testemunho de João. Isso está escrito no capítulo 5 e no verso 36, que diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. Versículo 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testifica de mim. Ou seja, meus irmãos, o que Jesus fez e o que o Pai testifica de Jesus são testemunhos suficientes para provar que Jesus é Deus. A quinta evidência da sua divindade, olha só o que diz aí no quadro. O Evangelho de João registra 7 sinais, que são 7 milagres, 7 sermões, que são 7 pregações,
e 7 declarações. Eu sou. Olha só o que diz ao lado aí. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o bom pastor e eu sou a ressurreição e a vida. Meus irmãos, não há nenhuma dúvida que a frase eu sou nos faz lembrar do Senhor Deus que no Antigo Testamento encaminhou Moisés para libertar Israel do Egito, dizendo que o eu sou lhe enviou a voz. O que Jesus estava fazendo era mostrando que ele é Deus, assim como o Pai no Antigo Testamento. O próprio Cristo está testificando da sua natureza divina e João registrou isso para provar que Jesus é Deus. Temos aí a sexta evidência. Jesus declara-se Filho de Deus. E não somente isso, ele se declara igual ao Pai. Olha só as referências. Meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Aí João complementa. Mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A próxima referência diz: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. São palavras do próprio Cristo. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus testificando dele mesmo. O próximo diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Perceba que todas estas referências fazem duas declarações, que Jesus é Filho de Deus e é igual ao Pai. Meus irmãos, os registros de João não nos deixam dúvida de que Jesus é o Filho de Deus. E por ser o Filho de Deus, ele possui a mesma natureza divina. Logo, Jesus também é Deus. Conseguimos então perceber, pelas provas que João nos oferece, que ele alcançou seu objetivo através do seu livro. Quem lê o livro de João entende que Jesus é Deus. Eu trouxe para os meus irmãos algumas outras informações diferenciadas e especiais do Evangelho de João que o distingue dos demais livros. Acompanhe na sua tela. Características especiais do Evangelho de João. Primeiro, registra o primeiro milagre de Jesus, que é a transformação de água em vinho. E também registra a única ordem de Maria. A ordem é: fazei tudo o que ele mandar. A segunda característica especial do livro é: o versículo mais lido da Bíblia é João 3,16. Possivelmente deve ser o mais pregado também. É também considerado o texto áureo de toda a Bíblia. A terceira característica é: a palavra crer ou acreditar é equivalente a receber a Cristo. E ocorre dessa forma por 98 vezes no Evangelho de João. A quarta e última característica fala acerca da verdade. O Evangelho de João é considerado o Evangelho da verdade, pois Jesus é a verdade no seu livro, o Espírito da verdade é como ele é chamado no seu livro, e a palavra é a palavra do Pai, que também é a verdade. Meus irmãos, finalizamos aqui mais um conteúdo sobre mais um dos livros da Bíblia. Ainda temos muito mais para falar sobre o Evangelho de João, porém, este conteúdo encerra por aqui.
Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar em nosso canal. Se você ainda não foi inscrito, inscreva-se. Deixe o seu joinha aqui para nós e que Deus possa continuar abençoando a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua casa e a sua família e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.